Мистер Робинсон, Украина в последнее время перешла открыто к тактике террора, причем убивают зачастую откровенно мирных жителей, журналистов и так далее. Я знаю, что Бразилия тоже сталкивалась с такой проблемой, с криминальным террором. Ваше отношение к таким действиям украинских властей? Olha, gente, eu penso assim, essa é uma questão mais complicada. Por quê? Embora se denomine tudo está acontecendo com operação militar especial, vamos ser sinceros, é uma guerra, né? Já virou uma guerra. E o que acontece? Esses ataques da Ucrânia, na minha opinião, eles vão ter um efeito reverso. Porque, atavicamente, a Rússia, ela sempre foi atacada a partir do leste. Do oeste, perdão. Ela sempre foi atacada a partir do oeste. Então, eu acho que esses ataques da Ucrânia, em Belgorod, etc., eles vão acabar mexendo muito com o sentimento de preservação do povo russo e vão acabar despertando o nacionalismo da Rússia, que a gente sabe que foi o nacionalismo que esmagou Napoleão, esmagou Hitler e pode esmagar a OTAN dessa vez. Porque nós temos que lembrar uma coisa, não é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é uma guerra entre a Rússia e a OTAN por procuração. Eu vejo dessa forma, eu não acho que é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. É uma guerra da Rússia contra a OTAN por procuração, isso eu não tenho a menor dúvida. O povo ucraniano, que luta com bravura, luta com coragem, eu não tenho a menor dúvida disso. Hoje a Ucrânia, a resistência do exército ucraniano não seria emulada nem por alemães, nem por italianos, britânicos, ninguém. Hoje a Ucrânia, ela tem um exército, né, que, assim, nenhum exército europeu, não vou considerar a Rússia, sem falar a Rússia, mas nenhum exército europeu teria condição de emular o feito dos ucranianos. Os franceses não lutariam como os ucranianos lutam. Essa é que é a verdade. Mas eu coloco as coisas dessa forma. É uma guerra da Rússia contra a OTAN. Outra coisa também, que precisa ser lembrado. Nós não sabemos até que ponto, e é provável, é muito provável, até que ponto unidades de operações especiais britânicas, americanas, né, polonesas, estão operando atrás das linhas russas, são responsáveis por alguns desses ataques. Mas é complicado. Eu acho que quando a gente entra no terreno da guerra, é muito difícil você dizer assim, fazer qualquer tipo de julgamento. Essa é uma pergunta muito difícil de se responder. Eu só acho que essa guerra ela poderia ter sido evitada. Eu acho que a OTAN forçou essa guerra, ela queria uma guerra, se é verdade, se queria enfraquecer a Rússia. Se quer enfraquecer a Rússia, nós sabemos disso desde a Guerra da Crimeia. Tá? Se tenta dividir a Rússia, se tenta quebrar a Rússia. A Rússia sempre foi um problema para os interesses britânicos, os interesses franco-britânicos. Desde a época da Guerra da Crimeia, a gente sabe disso, e talvez até antes das guerras napoleônicas. Então, eu acho que é o que eu digo sempre, né? Você não pode chegar e achar que essa guerra da Ucrânia começou ontem. Não começou. O problema russo, né, o choque russo com alguns interesses da Europa é uma coisa centenária. Né? Isso é tudo muito complicado. Eu acho muito complicado isso. Eu gostaria que viesse a paz logo. Eu acho que russos e ucranianos são povos irmãos. Eu vejo tudo isso como uma tragédia muito grande. Uma tragédia. Essa guerra é uma tragédia. Para os dois povos, na minha opinião. Os dois povos. Ela nunca vai falar que apoia, mas eu acho que ela apoia e estimula. Porque é o modus operandi da OTAN. É o modus operandi deles. É dar o tapa com a mão do gato. A OTAN está por trás dessa guerra. A gente não tem dúvidas a respeito disso, gente. Que a OTAN está forçando essa guerra até onde ela pode. Né? O que eles não calculavam, o que não se calculou em Bruxelas, e Washington, em Londres, em Berlim, o que não se calculou é que a Rússia estava preparada para isso. A Rússia tem um complexo militar extremamente competente, uma doutrina militar que a doutrina militar russa ela sempre é mutável. A curva de aprendizado do exército russo, tanto contra Napoleão quanto contra Hitler, sempre foi excelente. Eu falo isso desde o primeiro dia da guerra. Eu falei, não subestime a curva de aprendizado do exército russo. Historicamente, em todas as guerras que eles participaram, o exército russo ele nunca sai de uma guerra do jeito que ele entrou. Eles sempre vão mudando. É um exército muito mutável. Né? Eles vão se adaptando às circunstâncias como dificilmente um outro exército consegue fazer.
Eu acho que a OTAN acaba estimulando, porque vocês veem o seguinte, né? Que as armas que a OTAN está entregando para a Ucrânia são cada vez mais sofisticadas, armas de grande alcance. Pega o caso do Storm Shadow aí. Só que o problema é o seguinte: todas essas armas que chegam na Ucrânia, que a OTAN fornece, em primeiro lugar, eu não sei se a OTAN está fornecendo, por exemplo, no caso do Storm Shadow, parece que alguns mísseis ali já estavam perdendo a validade. É uma possibilidade. Segundo também, que essas armas elas têm uma eficácia, uma eficiência, uma grande eficiência nas primeiras semanas, depois essa eficiência vem caindo até perder eficácia. Por quê? Porque a Rússia tem um sistema de guerra eletrônico muito bom. Os russos estão derrubando mais de 10 mil drones ucranianos por mês. Isso aí não sou eu que estou falando. A BBC, a CNN falou outro dia. São 10 mil drones ucranianos derrubados a cada 30 dias pela guerra eletrônica da Rússia. Então, eu acho assim, isso tudo não está adiantando, só está aumentando o sofrimento do povo ucraniano, a destruição do país, né? E agora enfraquecendo a economia europeia e a economia americana, né? Essa guerra ela vai ter consequências funestas para a Europa, principalmente para a Alemanha. Eu acho que a Alemanha vai perder boa parte da competitividade industrial dela em função das besteiras que fez aí por abdicar com o gás russo, que era mais barato. Ela apoia esses tipos de ataque, sim, né? Porque eles estão fornecendo os meios, né? Se a OTAN apoiasse, era só ela parar de fornecer os meios. Mas eles vão fornecer, vão continuar fornecendo. O objetivo dessa guerra é enfraquecer a Rússia, né? A gente sabe disso. É uma coisa tácita, né? Eles querem enfraquecimento da Rússia, mas eu não sei se vai... A agenda da OTAN sempre foi uma agenda complicada, pessoal. Nós temos que lembrar a Iugoslávia. A OTAN destruiu a Iugoslávia, né? Destruiu a Líbia, né? Fizeram uma bagunça no Afeganistão, né? Apoiam tacitamente os insurgentes contra o Bashar Assad. Nós sabemos que na Operação Timber Sycamore, os Estados Unidos acabaram dando dinheiro para o Estado Islâmico, para o Daesh. Então, eu acho assim, eu vejo dessa forma. A agenda da OTAN é uma agenda sinistra, na minha opinião. É uma agenda sinistra. Робинсон, вы часто обращаетесь к опыту войны во Вьетнаме, и в частности упоминали вьетнамского генерала Вон Гуэн Дзиапа, командира Вьетконга, и даже проводили параллель между вьетнамской и нынешней войной на Украине. Вы не могли бы вкратце пояснить нашим зрителям, в чем вы видите сходство? Perfeitamente. Eu penso assim, que o Ziap, ele sabia que ele lutava contra um inimigo muito grande, né, muito poderoso, mas que ele poderia ganhar no longo tempo. Ele sabia que o tempo corria a favor dele. Então eles teriam que provocar um atrito cada vez maior, né, contra os Estados Unidos, era a estratégia da guerra duradoura, e que a vitória acabaria vindo. Qual é a estratégia da Rússia, na minha opinião? É uma estratégia de desgaste. Eles vão desgastar o exército ucraniano e não só o exército ucraniano. A Rússia está desgastando toda a OTAN. Os estoques da OTAN estão quase no fim. O Pentágono está muito preocupado com os resultados dessa guerra, porque eles sabem que se hoje houver um conflito em algum outro lugar do mundo, eles vão ter dificuldades porque está faltando munição. Eu vi esses dias recentemente, acho que foi o Washington Post, ele publicou um artigo sobre quanto tempo você levaria para repor os estoques americanos de Javelin, né, de mísseis HIMARS, ou uma série, e a média de 2 a 5 anos. Mísseis Stinger, você tem ali de 2 a 6 anos para repor esses estoques. Ou seja, se os Estados Unidos tiverem um problema sério, vamos supor em Taiwan ou no Oriente Médio hoje, eles não têm mais equipamento para mandar por muito tempo. Até porque nós temos que olhar uma coisa, uma boa parte das cadeias de suprimento que abastecem a indústria de defesa dos Estados Unidos estão na Ásia Central, estão na China, na Rússia e no Cazaquistão, e alguma coisa no Japão. Então eles teriam dificuldades nisso. E a Rússia sabe disso daí. Sabe, eles têm um planejamento estratégico para isso. Eu acho que nesse ponto, a estratégia russa ela é bastante parecida com a do Ziap. O Ziap sabia que o tempo estava correndo a favor dele. Vamos prolongando essa guerra, vamos fazendo quanto tempo. Tanto que o Ziap ele sempre foi contra
ele foi contra a ofensiva do Tet em 1968 e ele não era a favor de lançar grandes ofensivas do exército norte-vietnamita em direção ao sul, porque ele sabia que o poder de fogo americano poderia anular qualquer efeito tático dos vietnamitas. Eu acho que a Rússia está indo na mesma situação. Ela está fazendo um desgaste muito grande da Ucrânia. Haja vista essa defensiva, por exemplo. A Rússia se defendeu da mesma maneira de Kursk, 5 linhas de profundidade. Os ucranianos estão batendo numa parede de aço, essa é que é a verdade. Vão ficar numa situação muito difícil depois dessa ofensiva, estão perdendo boas tropas ali. O que restava de boas tropas do exército ucraniano está sendo destruído nessas ofensivas. E a Rússia vai ficar a cavaleiro, vai ficar numa situação muito boa. Então, acho que é muito parecido com isso daí, né? Com essa estratégia do Giap e também com a estratégia do Talibã. Eu acho que o pensamento militar russo, a Rússia é um país de confluência, ela está no meio caminho entre a Europa e o Oriente. Mas eu acho que predomina ainda na visão russa de mundo, eles têm alguma coisa dos mongóis, né? De jogar com o tempo. Eu acho que a Rússia joga com espaço e com o tempo muito melhor do que o Ocidente. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Quando houve o recuo russo em Kherson, todo mundo veio falar, isso é uma derrota da Rússia. Eu falei, eu não acho que seja. Eu falei, eu acho que isso foi planejado. Eles vão abandonar Kherson, não tem problema. É uma cidade cujo controle estratégico no momento não é importante, eles vão salvar as tropas. Mais para frente, essas tropas serão úteis. E eu acho que o general Surovikin, ele fez uma estratégia inteligente. Ele salvou mais de 30 mil soldados ali, que estão sendo empregados agora, né, que fizeram a diferença em Bakhmut, e abandonou um território que, no momento, não tinha serventia para a Rússia e seria indefensável em virtude do rio Dnieper estar nas costas dos russos. É uma definição clássica da infantaria, você não se defende com o rio nas costas, você tem que ter o rio à sua frente. Então, acho que foi muito bem mandado isso. Eu acho que a relação de espaço e tempo que os russos têm na guerra é muito parecida com a do general Giap. Eu acho que a Rússia está usando o tempo a seu favor.